E agora, aproveitando que a gente está falando muito de orçamento, vamos trazer a discussão do orçamento pro nosso quintal, porque a votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento foi adiada. O Bruno Pinheiro vai trazer as informações com a gente e está, inclusive, com o deputado federal Pedro Lupion ali. Conte tudo, Bruno. Bem-vindo. Evandro, eu tô com esse celular ouvindo aqui o retorno, porque tá tendo um evento de final de ano, já é Natal aqui no Senado, no Congresso, na Câmara, e ainda não resolveu o orçamento, deputado Pedro Lupion. Que bom falar contigo. Eu conversei com o senhor agora há pouco, se a ceia de Natal vai ser aqui no Salão Verde, porque até agora a lei de diretriz orçamentária não foi resolvida e aparentemente está adiado. O senhor estava numa reunião, agora há poucos minutos, e qual é a informação em primeira mão que o senhor já tem após esta reunião? Está adiado ou não? Bom, primeiro cumprimentar a todos, em especial o Evandro está lá no estúdio, quem está assistindo. Veja, a última informação, e você sabe que aqui no Congresso isso muda a cada 5 minutos, né? A última informação é que votará na comissão hoje sem destaques para que amanhã possa ser apreciado no plenário a questão da LDO. Além disso, os outros problemas todos que precisam ser enfrentados, né? Tem a sessão de vetos do Congresso Nacional e PLNs na quinta-feira, tem a votação das medidas econômicas do governo também prontas para o plenário, e esses temas todos que precisam ser apreciados até quinta-feira ou, no mais tardar, até quinta-feira da semana que vem. Então vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje o líder Randolfo Rodrigues reclamou do relatório, de acordo com ele, que fica de responsabilidade do governo federal, do executivo, o repasse de emendas, que hoje é por conta do legislativo. Isso é uma falta de consenso, de fato, no Congresso? Há muito que o governo tenta ter consenso em alguma coisa aqui dentro do Congresso e não consegue, né? Não existe uma base do governo, existe uma base de partidos que estão no governo, né? Infelizmente, cada votação o governo precisa entrar em campo e tentar conquistar a maioria de votos para aprovar qualquer coisa. E essa não é a realidade hoje, né? Hoje o governo está na mão dos partidos que estão aqui na Câmara e no Senado, e isso faz com que cada uma das negociações seja cada dia mais difícil. A última informação que nós tivemos é que deverá ser votado na comissão de orçamento, que é mista, né? Câmara e Senado, ainda hoje, para que amanhã possa chegar ao plenário. Mas, do mesmo jeito, agora, eu estou indo para outra reunião agora, que é para tratar justamente da pauta de PLNs e vetos da sessão do Congresso, que é mais um embate com o governo que nós temos que enfrentar, como, por exemplo, a desoneração da folha. E esse assunto justamente é muito importante, Evandro, porque onde a gente anda no Congresso, o que se ouve é a falta de consenso. A palavra nova do final de ano para a gente ouvir, faltando um diálogo, um acordo. Existe um acordo porque amanhã será uma sabatina, às 2, na verdade, e no outro dia existe um receio de ser uma quinta-feira esvaziada. Haverá sessão do Congresso ou será adiada novamente, deputado? Bom, ela já foi adiada 4 vezes. Não existe como ter sessão do Congresso sem votar os vetos, porque os vetos trancam a pauta, e não tem como encerrar o ano sem votar os PLNs, porque os PLNs estão ali os orçamentos dos ministérios. Então o governo precisa votar os PLNs, né? Os PLNs que dão orçamento para cada um dos ministérios para que funcione a máquina pública toda. Então, como há o interesse da votação dos PLNs, precisa votar efetivamente os vetos. Dentre esses vetos está arcabouço, está a desoneração da folha, está a CARF e tantos outros assuntos de interesse do governo. Eu acredito que não vão adiar mais uma vez. Os vetos, por exemplo, que são do nosso interesse da bancada ruralista, que é o caso do marco temporal, estão previstos também, é o veto número 30, que está na pauta dessa quinta-feira e que nós temos o número para derrubar. Ótimo, ok. Então, muito obrigado. Ficamos com essa última informação, que o relatório será analisado hoje. A princípio, daqui 5 minutos eu te conto se não mudou de novo. Evandro Cine, a gente vai aguardar o senhor retornar dessa reunião e voltar com a resposta, compromisso feito não comigo, mas com a audiência da Jovem Pan, viu, deputado? Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e mande um abraço aí para o deputado Pedro Lupion, que sempre nos atende aqui, inclusive com informações sobre a bancada do agronegócio aí na Câmara também. Até mais, bom trabalho para vocês. Pedro Lupion já está caminhando, inclusive, para ver outra análise. E ele deixou bem claro ali, né, a falta de força do governo em relação a propostas, né? Ou seja, não é jogar um combo ali e esperar uma resposta definitiva de todos os partidos. É caso a caso. E talvez por isso que discussões importantes, como a lei de diretrizes orçamentárias, o próprio também, a própria reforma tributária, tenham ficado assim, passando de raspa agora nesse fim de ano e com mais um monte de projetos e vetos para serem analisados, Luiz Felipe Dávila? É isso. E aí o negócio é o seguinte, é a turma cobrando a fatura. E se não soltar dinheiro, vão ficar dando essa canseira no governo. O governo vai suar frio até
um minuto antes de cortar o peru de Natal, porque é isso que eles vão estar fazendo. Eles vão segurar até o fim enquanto não liberar a verba. Agora, isso mostra a desarticulação política do governo. E aí, gente, eu não culpo só o ministro Padilha, que é responsável por essa articulação. É preciso culpar também o presidente da República, porque ele fura toda a negociação. Então, ele vem não dando o aval ao negociador em nome do governo para ter o respaldo político necessário para que o que foi dito por ele seja cumprido. Se você tem um atalho, se tem um bypass, é óbvio que todo mundo vai tentar furar isso. E isso está se traduzindo a cada dia em mais verba, em liberar dinheiro para os deputados. Por isso, vai ser sim alguns dias de tensão para o governo, para o país, mas o resultado é esperado. A derrubada dos vetos nessas matérias importantes, como desoneração da folha, marco temporal, e essa LDO que vamos ver o que esse Congresso vai aprovar. É uma caixinha de surpresa. E essa caixinha de surpresas pode trazer o que para nós depois, Alan Gani? Olha, essa caixinha de surpresa não vai ter nada. Sabe por quê, Evandro? Porque vai ter... Você tá igual o Gustavo Segré hoje, adiantando tudo que tem na Argentina e você trazendo o que nós podemos esperar do nosso orçamento brasileiro. Pois é, verdade. Mas é o seguinte, esse orçamento brasileiro, ele vai ser carregado no gasto público, né, e no aumento de arrecadação. Essa é a fórmula do governo do PT. Ele aumenta a arrecadação, mas ele aumenta o gasto público ainda mais do que a arrecadação. Como é que essa conta fecha? Com o endividamento do Estado. O Dávila trouxe aqui uma reflexão outro dia que eu achei bastante interessante. A gente tem 3 regras para compor o orçamento. 3 regras absolutamente complexas, que parecem muito bonitas no papel, não querem dizer absolutamente nada, só complicam, só fomentam fisiologia. Você tem o PPA, o Plano Plurianual, que é um plano para 4 anos. Né? O direcionamento do governo para os 4 anos. A gente ainda nem votou. O PPA não tem. Né? A gente está à deriva. Aí você tem a LDO, que tem que conversar com esse PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para balizar daí o orçamento, que é, de fato, uma previsão entre gastos e receitas. Aí eu me pergunto, Evandro, para que tanta coisa? Para que tanta coisa? Para que tanta burocracia? Para que tanta papelada? A gente precisa de um orçamento factível. Só isso. Tudo isso é um imbróglio, é uma falação para justificar, para complicar aumento de gasto público, porque quando as regras são complicadas, aí você consegue colocar mais gasto, porque não é tão transparente, né? Então por que a gente não tem um orçamento apenas factível? Por que precisa de 3 leis, né? 3 regras para compor tudo isso? Então eu achei bastante interessante a reflexão que o Dávila trouxe. Ô, Piperno, você acha que a gente está caminhando para uma burocracia da gastação aí nesse orçamento? Ou seja, a gente vai lá e burocratiza o orçamento para abrir caminhos para gastos que a gente precisa fazer, mas que não podem ser debatidos ou discutidos assim abertamente? Não, eu acho que a questão é uma questão, digamos, pavloviana. Sabe aquela história do reflexo condicionado do cachorrinho do Pavlov? É isso aí. Põe um dinheirinho lá para emenda, que tá tudo resolvido. Só que o governo foi adiando isso e tal, vai empurrando com a barriga, se eu não pago, se eu negocio e tal. E é óbvio que o Congresso vai colocando obstáculos. Veja, hoje no Estadão, é uma matéria que ensina muito a respeito de como a política brasileira funciona hoje. Sem nenhum cinismo. Então tá lá, o Alcolumbre rapidamente marcou a sabatina do senador Dino e do Paulo Gonet. Naquele momento, por que o Lula indicou os dois num dia e no outro o Alcolumbre já estava lá marcando a data da sabatina, sendo que lá atrás ele deixou, por exemplo, o André Mendonça 4 meses no freezer. Porque sabendo como as coisas funcionam, o governo liberou 79 milhões em emendas lá para os municípios onde o Alcolumbre tem grande influência. Capital do estado e mais 2 municípios pequenininhos. Então, o negócio aconteceu rápido. Nesse caso, todo dia a gente debate aqui essa questão de como é que as emendas serão pagas. Se via mesa diretora ou por conta
enfim, da relatoria, do que propõe a relatoria lá do deputado Danilo Forte. Então, se o governo vai de fato pagar ou não, porque ele vai lá, empenha, fala que vai pagar e não libera o dinheiro. Então é isso que está ditando esse tipo de dificuldade. Eu acho, pelo que eu conheço dessa turma, o final da história vai ser assim. No final da queda de braço, o governo vai lá, libera mais um dinheiro e aí eles fazem aquele esforço concentrado para aprovar tudo e muitas vezes sem conhecer bem os projetos. 4h33 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Aqui nas outras plataformas seguimos. Ou seja, Gustavo Segré, no final dessa queda de braço, o governo vai lá, libera dinheiro e aí o Congresso solta a mão para pegar o dinheiro e perde a queda de braço. Seria isso? Ou não? É um bom exemplo isso que você menciona. Mas eu estava imaginando, eu gosto da aviação, sou piloto, viajo muito de avião. Imaginava o PT Airlines, em que você tem... PT Airlines? Você tem um avião do PT e é o governo, um avião do governo. Então você entra aqui e diz, temos piloto e copiloto, certo? 2 lugares. Não, aqui temos 4 lugares. Temos um lugar para o comandante, o presidente, temos um lugar para o STF, temos um lugar para a Câmara de Deputados e temos um lugar também para a Câmara dos Senadores, presidentes das 2 câmaras. São 4 comandantes que definem para onde o avião vai. Aí alguém diz, ok, qual é o nosso destino? Aí começa a olhar um para o outro e fala, não tenho a mínima ideia onde nós temos que ir. E pior, qual é o plano de voo? Não temos plano de voo, porque não sabemos aonde estamos indo, muito menos como vamos chegar lá. Tá, e aí você viu que quando você escolhe o assento, a parte prêmio é mais cara. Aí está as emendas, aí está o orçamento, tudo que precisa de dinheiro. E aí vem na parte do meio o plano dos vetos, que aí não é tão caro quanto o orçamento. Mas quando tem uma comissão que adia alguma coisa, é porque não tinha acordo. Se tivesse acordo, não precisa adiar. E aí esse adiamento pode ser utilizado porque os parlamentares estão querendo que essa queda de braço tenha mais dinheiro para sair e para tirar o braço, ou porque estão negociando coisas um pouco mais profundas que isso. Mas eu tenho em mente quem poderia ser a tripulação. Não, melhor nem te conto. Cada um imagine o que... Esse argentino ele é muito criativo. Às vezes a gente precisa ter um pouco de medo de perguntar para ele. É melhor, esse é o passo. É melhor esse é o passo. O que foi, Piperno? Não. Hoje, agora há pouco, li uma entrevista do Boulos que me lembrou de uma discussão que a gente teve aqui na semana passada. O Boulos fala que o governo não deveria ceder tanto ao Centrão. Na semana passada a gente falou disso porque esse foi um tema desse encontro que o PT fez no final de semana, criticando o governo. O excesso o PT de dependência. Criticando o governo. Exatamente, o PT, exatamente. O partido criticando o governo. Exatamente, criticando o excesso de dependência do Centrão, que não tem que ceder tanto assim. Fez resolução e tudo mais. Falei, escuta, arrumem os 257 votos, que aí não precisa ceder nada. Ou seja, o partido elegeu 65. Claro. É isso. Então, agora tudo muito mais... Inclusive, o Guilherme Boulos apresentou uma emenda ali para tentar derrubar esse calendário da do pagamento aí. Entendeu? Foi, exatamente. Isso é péssimo para o governo. Quer dizer, é um projeto supostamente pueril ou bem-intencionado, ou sei lá, ou irreal, de alguém que não está no mundo real. Veja, Brasília é diferente. Como é que vai peitar? Como é que vai tentar barrar esse calendário, sendo que o governo tem só, de fato, uma fração... O Segré acabou de falar das comissões em que o Milei perdeu a presidência e vice-presidência. Partido com base pequena no Congresso, ele tem muito mais dificuldade. Claro.